Vamos ao segundo caso de fatoração. Hoje iremos tratar desse segundo caso, né? Vimos na última aula o primeiro caso, que foi a distributiva, e agora vamos trabalhar o agrupamento. No caso do agrupamento, não temos fator comum a todos os termos do polinômio a ser fatorado, mas agrupando convenientemente seus termos, podem se fatorar esses grupos, fazendo surgir um novo fator comum aos grupos fatorados. Em seguida, é só colocar esse novo fator comum em evidência, em destaque. Então, quer dizer, vamos lá. Se a gente analisar esse polinômio, o x não está entre todos os termos do polinômio. Então, ele não é comum em todos, nem o A, nem o B, né? E aí, como é que a gente faz? A gente trabalha com grupos. Então, vamos dividir em dois grupos. E sabendo, né, que x ao quadrado é x vezes x, né? Então, se eu analisar esse primeiro grupo, eu tenho x vezes x mais ax. Vejamos que o termo em comum colocamos para fora, e o que sobra é colocado dentro do parênteses. A mesma coisa acontece com esse segundo grupo. Eu coloco o termo que está aqui, se você for analisar, né, bastante calma, você percebe que o B é comum nos dois termos, né? Então, o B coloca-se fora, né? E o que sobra? X mais A. Mas o que a gente percebe? O x mais a, ele aparece, né? Depois que a gente faz essa análise com cada um do grupo. Então, ele é comum. Veja que x mais a aqui é comum com x mais a aqui. Então, esse x mais a é o termo que se repete. Então, colocamos fora. E o que colocamos dentro é os números, os valores, né? Que estão que sobraram, né? Então, o x mais o b. E aí colocamos dentro do parênteses. Então, temos que esse polinômio, né? Ele foi fatorado como x mais a vezes x mais b. Vamos analisar outros casos, né? Aqui, esse caso aqui. 2ax ao quadrado mais 3axy menos 2bxy menos 3by ao quadrado. Como é que a gente fatora isso, né? Primeiro, né, eu vou separar os grupos. Separei os dois grupos. Analisando aqui o primeiro, né? O primeiro grupo, a gente percebe o seguinte. Se você for analisar, o A e o X é comum nos dois termos. Então, você coloca AX como primeiro termo. Vou botar aqui uma cor diferente para destacar, certo? Então, o AX ele é colocado fora. E aqui o que acontece? Ele vai sobrar o quê? Um 2x, né? E aqui vai sobrar um 3y, né? E aí você coloca dentro do parênteses. Da mesma forma, se você for analisar, o que é comum nesse segundo grupo? O menos, né? Vai ficar menos para fora. O b e o y, né? O b e o y é comum nas duas coisas. Então, você coloca fora do parênteses. E o que coloca dentro do parênteses é o que sobra. Sobrou 2, sobrou x. Coloca aqui. E aqui sobrou 3 e sobrou um y. Então, colocamos aqui. Aí você tem dois termos em comum. Olha que interessante. Eu vou pegar em vermelho só para dar um destaque maior. Você percebe que apareceu um 2x mais 3 aqui e apareceu um 2x mais 3 aqui. Então, você coloca esse termo fora. E o que é que sobra? Sobra o AX, né? O AX. Aqui o AX. E sobra o menos BY. Aí você coloca dentro do parênteses. E aí você tem a mesma resposta que está colocada aqui, né? Certo? É bem simples, né? A gente viu com bastante calma. E vamos a um segundo item, né?
Ó, se você olhar aqui o seguinte, eu vou separar por grupos, né? Eu separei esse primeiro grupo, esse segundo grupo, e agora vou desmembrar, né? Ó, veja que o y ao quadrado é comum nos dois, então você coloca ele fora. E o que é que sobra? Aqui sobra um y, aqui sobra nada, só sobra um 1 negativo, então fica menos 1. Então coloca dentro do parênteses, viu pessoal? Esses que sobram. E aqui só tem um y menos 1, repete ele, coloca dentro do parênteses. Isso aqui é a mesma coisa que está multiplicando por 1, né? Isso é a mesma coisa. Não vai alterar nada. E aí o que acontece? A gente percebe que esse termo... Eu vou pegar uma caneta de cor diferente, vou pegar uma caneta azul. Aqui, ó, você percebe esse termo é igual a esse. E aí você percebe que o termo comum é sempre fora, né? Sempre fora. Termo comum. O que é que sobra? Sobra o y ao quadrado e sobra 1. E aí você coloca dentro de parênteses. Como é chegado, né? E chegamos no resultado da forma fatorada dessa equação, né? Desse polinômio, no caso. Então, o que acontece, né? Vamos analisar outro caso. Aqui, ó, separamos por grupos, né? Eu separei aqui por 2 grupos. Vejamos, aqui o A é comum nos dois termos. Então, você coloca o A, é o número que se repete, né? A letra, né, que se repete. E o x e o y coloca dentro, o que sobra, coloca dentro do parênteses. Mesma forma, aqui é comum menos 1. Então, menos 1 fica fora, né? E sobra o quê? O x e o y, x mais y. Vejamos, olha aqui, se eu analisar, aqui, ó, esse termo é comum a esse, e aí você coloca fora do parênteses, né? Todo termo comum fora, né? Ah, está dentro do parênteses, professor. Não, eu estou falando que ele está fora desse parênteses aqui. E esse parênteses que é formado aqui, vou botar até em vermelho, diferente, né? É exatamente os termos que não se repetem, né? Que termos são esses, professor? Esse A não se repete e nem esse menos 1, certo? Então, esse x mais y é esse daqui, é o termo que se repete, coloca fora, e os termos que não se repetem, coloca dentro do parênteses. O item é, aqui você analisar, ó, se você for separar, vai te separar por 3 grupos. Separando por 3 grupos. Aqui, você percebe o quê? Que o x é comum. Deixa eu ver o que é mais. E o y? Então, x e y é comum aqui nos dois. E aí, o que é que sobra? O A e sobra o B mais C, né? B vezes C, né? E aqui, o que é comum? O negativo, o Z, né? O negativo e o Z. Então, o que acontece? Então, vai ficar o que se repete coloca fora e o que não se repete é o A e o BC, né? Coloca dentro do parênteses. Aqui o que é que se repete? O menos 1 e o menos 1. Então, coloca dentro, fora do parênteses. E aí, o que é que sobra? O A mais B vezes C. Então, o que acontece? A gente percebe o seguinte, se eu fazer aqui uma limpeza, isso aqui, ó, porque eu já mexi muito, né? Eu já mexi na aula, depois eu apago ela. Seguinte, você percebe que esse termo é comum a esse, que é comum a esse. E aí, logicamente, o termo que se repete fica fora, né? A mais BC, no caso. E os termos que não se repetem é o XY, o menos E e o menos 1. E aí, coloca tudo dentro de um parênteses diferenciado, certo? Multiplicando. Então, eu reduzi esse polinômio enorme nessas duas multiplicações. Aí, o terceiro caso, pessoal, a gente vai deixar para a próxima aula, certo? Espero que tenham gostado.
um pouco sobre a explanação do segundo caso, que é o mais complicado, né? Que é o o segundo caso de fatoração, que é o de agrupamento. Espero que tenham gostado e na próxima aula a gente vai dar na íntegra esse terceiro caso de fatoração, que é a diferença de dois quadrados. Obrigado pela oportunidade de dar mais uma aula para vocês e até a próxima.